Deus, glória a Deus. Os que forem achando, digam glória a Deus. Já temos aqui também no Data Show. Vamos fazer a leitura juntos. Estou usando a versão NVI. Grite alto, não se contenha, levante voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem em mim decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste. Porque nos humilhamos e o Senhor não prestou atenção. Entretanto, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é por acaso partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, reparador de brechas, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu dia santo, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho e de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Senhor, palavras humanas pouquíssimo proveito nos teria nessa noite, mas precisamos da palavra que sai da sua boca. Por isso, Senhor, libera a tua palavra rema sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que nos encoraja. Ele resolve alguns dilemas que eu acho que todo crente carrega consigo e nos traz uma inspiração. Talvez assim como esse povo, você e eu, eventualmente,
passamos por momentos das nossas vidas que a gente não consegue compreender por que algumas coisas não acontecem como nós, sendo crente, acreditaríamos que deveriam acontecer. Por exemplo, o questionamento do povo: vocês me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito. E vocês falam: será que ele não vê o meu jejum? Eu particularmente passei a minha vida inteira na igreja, acreditando que a manifestação da glória do Senhor através da minha vida viria por coisas como: eu vou ter uma vida de oração, eu vou me isolar em um quarto, vou ficar orando muito tempo. Isso tem sua relevância, mas é parte da história. Eu acreditava que tudo se limitava a ser um conhecedor profundo da palavra de Deus. Isso tem sua relevância, mas é parte da história. Eu acreditava que tinha a ver com os muitos afazeres dentro do espaço físico chamado templo. Isso também é parte da história. E nos disseram que para ser abençoado, nós tínhamos que seguir uma cartilha, que se tudo funcionasse certinho, no final da história nós tínhamos o prêmio. E você foi lá e jejuou e orou e fez da maneira que você acreditava ser o que o protocolo regia. No final algumas coisas talvez não aconteceram conforme exatamente você esperava. Viu que deu errado? O que não funcionou como deveria funcionar? Imagina um sujeito que entende tudo sobre futebol. Imagina um sujeito que sabe tudo de futebol. Ele conhece as regras. Ele sabe na teoria a questão das técnicas. E ele passa a vida inteira treinando futebol teórico, sem nunca entrar no campo. Se esse jogador deseja ver a glória do futebol exalar da sua vida, ele precisa fazer o quê, querido? Entrar no campo. Ele precisa começar a jogar. Mas quando ele joga, na teoria ninguém chuta na minha canela. Na teoria eu não fico cansado. Na teoria eu não vou levar uma rasteira. Na teoria eu não corro o risco de sofrer derrota. Na teoria eu não vou suar. Na teoria ninguém vai brigar comigo. Na teoria eu não vou precisar lidar com as reprovações. Só que na teoria também eu nunca farei um gol. Eu nunca saberei o preço de uma conquista. Eu nunca terei a experiência da emoção da batalha. E talvez a gente passe uma vida inteira vivendo de algumas rotinas que são muito mais teóricas do que práticas. E aqui nesse texto em questão, vem falando a respeito do questionamento do povo. Observe bem a evolução do texto. Pedem-me decisões justas, ou seja, a gente quer que o Senhor pleiteie as nossas causas e de que Deus se revele a nós. Existe uma geração que realmente deseja intimidade. Só que conforme nós falamos no domingo antes de eu viajar, a intimidade, ela é o resultado de um processo. Você começa no relacionamento, esse relacionamento gera conhecimento, esse conhecimento te leva para uma aliança. E a aliança te dá o direito de usufruir intimidade. Só quem tem uma aliança tem o direito de entrar em um lugar de intimidade. Só que o que eu observo é uma igreja querendo começar coisa do final para o começo. A gente quer ser respondido por Deus. A gente quer ver a glória dele se manifestar sobre as nossas vidas. A gente quer ser luz. Só que isso daí já é o resultado. Esse não é o começo. Você não pode esperar o resultado sem ter passado por um processo. Porque jejuamos e você não viu. Porque nos humilhamos e o Senhor não reparou. Mas no dia do seu jejum você fez o que lhe era conveniente. Uma pega para capar, briga para todo lado, discussão. Vocês não podem jejuar dessa maneira. Vocês não podem prestar essa tal suposta santidade, esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Qual é o jejum que eu escolhi? Observe bem. Será esse o jejum que eu escolhi? Que o homem se humilhe de vez em quando? Preste bem atenção, irmãos. Imagina que o Patrício estabelece uma aliança com a Gisele. Ele se casa com ela. E tem
a cerimônia no sábado, domingo ele vai para a lua de mel, segunda-feira ele dá um beijo nela e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cadê o Patrício? Sumiu. Domingo chega o Patrício com a cara mais lavada, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceria com ele, Gisele? Gisele já fez assim, ó, uma panelada na cabeça. Quando você está em um ambiente de aliança, você não vai àquele com quem você tem uma aliança eventualmente. A aliança tem a ver com um compromisso, com um estilo de vida. A aliança te vincula àquele a quem você se aliançou. Vem cá, Ricardo. Matar a saudade. Só vem aqui. Eu passei muito tempo na igreja ouvindo o seguinte. Eu falei sobre isso aqui na minha última mensagem. Nos ensinaram. Ricardo tá bonito, tá, gente? Com esse tênis sofisticado, esse tupetão aqui de Mr. Maker. Enfim. Nos ensinaram que quando a gente entrega a vida para Jesus, Jesus entra na nossa vida. E a partir de então, para onde eu vou, Jesus também vai. Eu vou para o trabalho, Jesus vai comigo. Eu vou jogar um futebol, Jesus vai comigo. Eu vou no shopping, Jesus vai comigo. Ou seja, nesse raciocínio, Jesus se adequa à minha vida. Jesus se adequa à minha realidade. Jesus entra no meu cronograma. Como diz o nosso irmão Patrício, isso é banana comendo macaco, está tudo errado. Na verdade, quando nós entregamos a vida para Jesus, somos nós que entramos na vida de Jesus. Não é Jesus que vai aonde eu vou, sou eu que vou aonde Jesus vai. E Jesus vai domingo de manhã para o trabalho, só que no caminho ele para dar atenção para o sujeito que está oprimido. Eu não tenho uma aliança com ele, eu vou ter que ir aonde Jesus vai. E nessa caminhada, eventualmente, talvez estejamos em alguns lugares que a gente não gostaria de estar, ou jamais iríamos. Mas por que eu vou? Porque eu tenho uma aliança. Obrigado, Ricardo. No dia que você estabeleceu uma aliança no casamento, uma aliança na família, nem sempre você faz o que você gosta. Nem sempre o programa é o seu programa predileto. Quantas vezes, talvez, o Anderson, o Fábio, o Patrício, eu, o Marcão, o Daniel e todos nós tivemos em programas que pra gente não eram tão atrativos. Feira de artesanato, qual é o homem que gosta? E tá lá você com aquela cara de paisagem. Aí você vai para São Paulo, você imagina ver tecnologia. Toda loja de bijuteria, de brinquinho desse negócio, era meia hora. Tava lá minha esposa e a minha filha querendo ver os negocinhos. E eu e Samuel assim, ó. Aí eu fui preparando ele para a selva. Vai aprendendo. O dia que você casar é isso aí. É, tioá. É isso aí. E tá eu lá dentro daquela loja, eu querendo ver lá, né? As JBL, os iPhones, os negócios todos lá, e não podia. Entende, irmãos? Aliança é responsabilidade, aliança é compromisso. Aliança, ela estabelece vínculo entre as partes. Só que eu vejo uma geração querendo usufruir de intimidade sem responsabilidade. O que acontece hoje na história do sexo sem compromisso? O cara quer usufruir da intimidade com a menina, mas ele não quer casar. Ou seja, ele quer ficar com a parte divertida do negócio. E a gente traz isso para Deus, e isso não é de hoje, isso já é, desde então esse povo também queria que Deus se revelasse, eles queriam ser abençoados, eles queriam a glória de Deus, mas e o compromisso com a história? Por exemplo, se nós formos pegar um texto bem conhecido que é a parábola do bom samaritano, no início, um perito na lei, ele chega para Jesus e fala assim: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Preste bem atenção, todos nós queremos a vida eterna com Cristo, amém? Jesus virou e falou o seguinte: o que está escrito, quais são os mandamentos e como você os interpreta? Aí o cara, tinha uma multidão em volta, o cara capricha: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu conhecimento, etc e tal, e ao teu próximo como a ti mesmo. O cara deve ter pensado assim: arrebentei. E Jesus vira para ele e fala assim: ok,
faz isso e viverá. E o cara ficou meio desconcertado, meio com carão, né? Ele, para não sair por baixo, ele vira para Jesus e fala assim: e quem que é o meu próximo? Jesus espetacular. Aí Jesus começa a contar para ele uma história. Certa vez, um homem ia de uma cidade para outra, e ele foi assaltado, levaram as suas roupas, o machucaram, e ele ficou ferido, nu, abandonado no caminho. Ao longo do caminho vem um sacerdote, e quando o sacerdote o vê, ele muda de lado e segue viagem. Na sequência vem um levita, e quando ele vê o necessitado, ele também muda de lado, finge que não é com ele. Aí Jesus, para mexer com o ego da gente, o herói da situação, ele coloca um samaritano. Na nossa cultura hoje, o samaritano era como se fosse um não crente, aquele que eu e você eventualmente chamamos de ímpio. O samaritano, para aquele período da lei, era alguém que não se conectaria com Deus, porque Deus era o Deus dos judeus, e Jesus usa o samaritano para poder trabalhar e confrontar aquele povo. E vem o samaritano, e o samaritano, a primeira coisa, ele se aproxima daquele homem, ele joga vinho, ele joga azeite, e ele cobre as suas feridas. Ele pega esse sujeito, coloca em seu animal, ou seja, ele vai a pé, e vai com esse cara até a hospedaria mais próxima. Ele perde tempo, porque a pé ele demorou muito mais. Chegando na hospedaria, ele dá 2 denários, o equivalente a 2 dias de trabalho de um judeu naquela época, e fala o seguinte: supra todas as suas necessidades, as necessidades dele, e na volta eu acerto a conta. Aí Jesus responde a pergunta de maneira invertida. A pergunta do cara era: quem é o meu próximo? Aí Jesus vira para o perito na lei e pergunta o seguinte: quem era o próximo daquele que foi assaltado? Aí o cara não tem para onde correr, e ele fala: aquele que o ajudou. E Jesus conclui conforme ele começa: vai tu e faz o mesmo, e viverá. É um ledo engano achar que vir na igreja dominicalmente, levantar a mão, dar uma bajulada em Jesus, e dou uma cantadinha, uma meia música, e dou uma choradinha, e vou embora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, eu vivo para mim mesmo. É uma vida onde tudo gira em torno de mim, minha necessidade, meu sonho, minha família, minha casa, meus objetivos, meus propósitos, meu tudo. E depois de ter resolvido toda a minha demanda, domingo estou eu de novo: Senhor, eu te amo, eu choro, eu canto, eu levanto a mão, acreditando que vai para o céu. Irmão, a gente vai sentir falta de muita gente no céu. Pastor, mas não é só entregar a vida para Jesus? Aí que está. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus estabeleceram com Ele uma aliança. Você não pode dizer que a sua vida é de Jesus se você não faz a agenda dele, se você não vive como Ele, se você não tem as prioridades dele, se o teu coração não se move conforme o sincronismo com o dele, se as suas prioridades não passam a ser as dele, você está se enganando, acreditando que está servindo o Rei da Glória. O reino dos céus é para aqueles que vivem com Jesus. Viver com Jesus é viver como Jesus. É olhar o mundo sob os filtros dos olhos de Deus. Observe que a pergunta do cara foi uma pergunta simples: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por que Jesus não respondeu: me receba como seu Senhor e Salvador, e pronto? Por que Jesus conta a história do bom samaritano? A estrutura religiosa e a influência romana sobre a igreja nos deu uma fé muito equivocada. A gente vive um cristianismo muito enganoso, acreditando que eu levantei a mão chorando domingo à noite está tudo resolvido. Não está, não. A fé sem obras é morta. E se a minha fé é morta, como que eu vou para o céu?
Se a minha fé é morta, como eu agrado a Deus? Se a minha fé é morta, como eu vivo um evangelho que é espiritual? Eu só posso ir para o céu se a minha fé for viva. A salvação não vem pelas obras, mas ela se justifica nas obras. Ela não vem pelas obras, mas ela se manifesta em obras. Se a sua fé não te projeta em um caminho de piedade, misericórdia e generosidade, não é fé, é apenas religião. É apenas religião, que mata mais do que salva, a propósito. Observe bem, o jejum que desejo não é este. Olha o jejum que Deus espera: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. O que seria desatar as cordas do jugo? Durante muito tempo a igreja tinha o seguinte mecanismo: pecou, está fora. Jugo. O jugo é aquilo que se coloca no cavalo para poder manipulá-lo. Existe uma corda que é presa ao jugo e ali você vai direcionando o cavalo. A Bíblia fala que o jejum que agrada ao Senhor é soltar as cordas. Quando você solta as cordas, você devolve a esse animal o quê? A liberdade. A manipulação é quebrada. A religião manipula, a fé liberta. Soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não, porque se você for na praia no sábado de manhã, você vai ser disciplinado. Estou aqui para colocar jugo em você, eu estou te apresentando o evangelho. Se você não servir a Cristo por amor à causa, não vai ser pelo jugo que essa igreja vai te colocar que você vai servir. O jejum que desejo por acaso não é esse? Partilhar a sua comida com o faminto. Patrícia acabou de trazer aqui o apelo à ação social. Irmãos, nós deveríamos encher não um carrinho de compras por mês com 200 pessoas. Se cada um trouxesse 1 quilo de comida que custa 4, 5 reais, menos do que meio sanduíche mais barato de qualquer lanchonete, nós alimentaríamos pelo menos umas 20 famílias com 200 quilos de alimento mês. Esse é o jejum que agrada a Deus. Abrigar o pobre e desamparado. A Monique estava falando que ela leu uma frase, ela estava dando um curso sobre justiça social, e ela disse que a frase era o seguinte: se você olha para um necessitado e isso não te incomoda, como que era a frase, amor? Se isso não te incomoda, temos algum problema. Se você olha para um necessitado e isso não te incomoda, tem algo de errado com você. Se você olha para um necessitado e isso te incomoda, você já está comprometido com ele. Você não é mais inocente. Se você não sente nada, tem algo de errado com a sua fé. Se você sente, você já está comprometido, você não é mais inocente. O jejum aceitável: abrigar o pobre, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. O profeta Isaías viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. A parábola do bom samaritano está diretamente amarrada a esse texto. Foi o que o sacerdote não fez. Foi o que os adoradores não fizeram. Aí quando a gente lê esse texto, sabe o que a gente faz? Senta a paulada nos pastores aí. Tá vendo? Cadê os pastores? Só que a Bíblia fala que o Senhor chamou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e os constituiu reis e sacerdotes. Esse confronto é para todos nós somos sacerdotes em Cristo. Levita, todos aqueles que se aproximam diante de Deus são adoradores. Está dizendo o seguinte, que os referenciais da fé falharam e os de fora fizeram aquilo que a igreja fingiu que não era com ela. Na parábola do bom samaritano, esse homem que não tinha uma origem religiosa, mas tinha um bom coração, ele se aproxima daquele ferido, ele derrama vinho. Vinho, na simbologia bíblica, representa não só alegria, mas ele representa novo começo. Ele dá àquele cara uma segunda chance. A história dele tinha se encerrado.
provavelmente ele morreria. E aquele homem dá uma segunda chance. Ele derrama azeite. Azeite significa unção. E ele cobre as feridas. Cobrir não é encobrir o erro, mas é cobrir de maneira que dê à pessoa a oportunidade da cura. Ele cobre as feridas. Para que você quer unção se não for para cobrir a ferida daquele que está machucado ao longo do caminho? Eu estava pensando muito sobre isso hoje, sobre uma igreja que fala de aliança, mas talvez nunca em toda a história da igreja ela expôs tanto a nudez da própria igreja. É como um marido que fica em público com os amigos, ou uma esposa, expondo os defeitos ou as limitações da sua esposa. Um sujeito que expõe a nudez da sua esposa, ele não é um marido, ele se torna um cafetão. Expor a nudez daquele que você tem intimidade te torna em um cafetão e não em um marido, um esposo, uma cobertura. Se a sua esposa tem fragilidade, o que se espera de um marido sacerdote? Que você cubra as feridas dela, que você derrame vinho e azeite, que você seja auxílio de Deus. Aí sabe o que você faz? Pô, minha mulher, cara, minha mulher é boa brecha, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher... Expõe a nudez do teu marido, expõe a nudez dos seus pais, expõe a nudez da sua igreja, expõe a nudez dos seus sacerdotes, expõe a nudez daquele que você tem aliança. A aliança te dá direito de entrar em intimidade. Se você olhar o dicionário da língua portuguesa, uma das definições da palavra intimidade é privacidade. Assunto da igreja é problema da igreja, assim como o assunto da família é problema da família, assim como o seu problema com o seu chefe é um problema entre você e seu chefe, porque a aliança vincula. É por causa disso que o filho mais novo de Noé foi amaldiçoado, porque ele profana a aliança com seu pai, expondo a nudez. Se você tem uma aliança, você não tem o direito de expor a sua intimidade. Intimidade exposta é pornografia. Você não pode expor a sua intimidade, não pode expor. Entende isso? Esse cara olha para um ferido, o que ele faz? Ele cobre a ferida. É tempo de nos posicionarmos como igreja, aprendermos a cobrir a ferida uns dos outros. Só estaremos prontos para cobrir as feridas dos que estão lá fora quando começarmos a cobrir as feridas dos que estão aqui dentro, dos que estão dentro da igreja, dos nossos irmãos na fé. A gente detona tudo e todos, tem alguma coisa errada com o nosso conceito de aliança. O sujeito muda de igreja e sai detonando a antiga igreja. Se o teu pastor, se a tua antiga igreja falhou, tudo bem, mas não exponha nudez. Não saia contando o que acontecia em sua intimidade. Vestir o nu que você encontrou no caminho. Quem são os nus que vocês têm encontrado no caminho? Talvez seu cônjuge, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. Talvez um líder ou um liderado. Esse é um jejum que agrada a Deus. O problema é que hoje a gente vai na contramão da palavra que a gente conhece. Eu estava falando isso lá em Navegantes, que a igreja diz que é muito difícil entender a vontade de Deus. Eu não acho isso não, irmãos. Eu não acho que o problema da igreja seja não saber qual é a vontade de Deus. Eu creio que o problema da igreja é não saber se ela quer fazer aquilo que ela já sabe que tem que fazer. A gente acha que não ser descoberto nos torna inocentes. A gente entende que a gente peca quando a gente é descoberto. O fato de ninguém saber não anula o fato de termos feito o que nós fizemos. A gente quer que a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas, mas vamos nos movendo conscientemente na contramão de tudo aquilo que é justo, que é santo, que é puro, que é piedoso, que é misericordioso. Quantas pregações, quantos pregadores, quantos vídeos, quantos DVDs nós precisaremos ouvir para começarmos a nos mover como Cristo? Se você
vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, aí sim, a sua luz irromperá. Faze isso e você terá o direito de viver a vida eterna. Aí sim a sua luz irromperá de dentro para fora, como o amanhecer, e prontamente surgirá a sua cura. Cura espiritual, cura emocional. Está em depressão, começa a fazer bem para alguém que você vai ser curado rapidinho. A sua retidão irá adiante de você. A glória do Senhor estará na sua retaguarda. A retidão à minha frente e a glória do Senhor à minha retaguarda. A retidão à minha vanguarda, a glória do Senhor à minha retaguarda. Todos querem a glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus? Está aqui o caminho. Faz isso e a glória do Senhor te alcançará. Aí sim, ou seja, depois que você viver dessa maneira, você clamará ao Senhor e Ele te responderá. O que esse texto está dizendo, irmãos? Que não adianta você ficar orando, acreditando que você vai ser muito ouvido pelos seus rituais religiosos. Não! A verdadeira fé não é um ritual, a verdadeira fé é uma ação de graças. Ação de graça é a atitude de gratidão. Quem tem gratidão a Deus faz algo. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Só não se permita viver essa inércia disfarçada de fé. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Está aqui o segredo para as suas orações serem respondidas. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, não é o jugo daqueles que te oprimem, é o jugo da sua opressão sobre os outros, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, ou seja, não é do recurso do outro, não é do sacrifício do outro. A igreja precisa começar a orar, a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa fazer. Todo mundo se tornou especialista em consultoria de igreja. Aqui está falando o seguinte: se com renúncia própria, se você sabe o que fazer, vai lá e faz, e para de dizer que os outros têm que fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Pastor, que a igreja precisa evangelizar. Ok, vai lá evangelizar. Não, que a igreja precisa ajudar os pobres. Vai lá ajudar. Não, porque o que adianta dizer que é crente e passar pelo morador de rua e fingir que não é com ele? Vai lá tu então e dê assistência para o cara. Você acha que se nós começássemos a agir com renúncia própria, a gente curaria a igreja? Aliás, a igreja seria curada? A igreja resgataria a credibilidade perante os olhos dos de fora? Certamente. Se metade das críticas que se fazem nas redes sociais aos pregadores, cada um se colocasse no lugar do pregador e fizesse aquilo que condena, a igreja seria outra. Se você não paga o preço pelo reino, você não tem o direito de criticar. Se você não se move conforme a agenda de Cristo, você não tem o direito. Você não tem o direito de se meter numa intimidade da qual você não está inserido. Se é assunto de marido e mulher ninguém mete a colher, assunto de igreja, só tem o direito de se meter quem é a igreja. Se você não paga o preço pelo reino, você não tem o direito de dar pitaco. Estou falando da igreja local, estou falando da igreja de Cristo de uma maneira geral. Outro dia teve um sujeito na internet que Patrício escreveu um negócio lá tão simples e o cara mandou um testamento detonando Patrício. Aí eu entrei no Facebook do cara. O planeta todo está errado, só ele que está certo. É o profeta do todinho com biscoito. O cara está sentado na frente do computador com um todinho, com um biscoito e criticando todo mundo. É fácil você estar na arquibancada criticando o desempenho do jogador. Vai lá, entre em campo para você ver. Vai lá, cara, faz melhor. Não é assim? O sujeito está lá, o Anderson trabalhando, e está todo o sujeito dando pitaco.
Faz, fica à vontade. Não sabe fazer? Não é o fera? Faz. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Oh, a sua luz vai brilhar onde, irmãos? Nas trevas. Você quer ser crente de púlpito, é fácil, vai brilhar nas trevas. Quem é o teu próximo? Aquele que ao sair daqui você encontrar com necessidade, seja ele qual for. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Aquele que tiver necessidade. Cuida dele, você herdará a vida eterna. A sua luz brilhará no meio das trevas. Oh Deus, a sua noite será como o meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, e Ele tem compromisso até com as pequenas coisas que você tem necessidade. Mas a aliança, para ser real, ela tem que ser bilateral. Diga para o teu irmão, aliança para ser real tem que ser bilateral. Numa aliança você não coloca só o arroz e feijão na mesa. Às vezes você vai levar um mimo só para agradar aquele com quem você tem aliança. Deus satisfará os desejos do coração daquele que tem aliança com Ele. Pequenas coisas que Deus vai fazer só para te agradar. Mas não pensa que você tem aliança com Deus vindo à igreja de vez em quando. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. O Senhor satisfará os desejos do seu coração no Brasil, numa terra ressequida pela injustiça. Você não vai precisar se mudar de país para experimentar prosperidade, justiça, graça, misericórdia. Você não vai precisar sair do Brasil para experimentar alegria ao redor da sua mesa. Diga glória a Deus por isso, querido. Se você fizer a vontade de Deus, Ele vai te abençoar onde quer que você vá. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, bendito será ao se deitar, bendito será ao se levantar. Aonde quer que tu fores, a bênção do Senhor te alcançará. Se você for uma pessoa de aliança, a aliança do Senhor me sustentará aonde quer que eu vá. Se eu subir aos céus ou se eu descer ao mais profundo abismo, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Mas isso é verdade na vida de um aliançado. Não temerei espanto noturno. No outro salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, tu estás comigo. Fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, uma terra onde tudo funciona, seus filhos funcionam, seu casamento funciona, seus negócios funcionam, sua fé funciona, seu ministério funciona, sua saúde funciona. Um jardim bem regado, você olha, está tudo como tem que estar, as plantas dando sua flor, sua folhagem, seus frutos no tempo devido. A sua vida será uma vida equilibrada, uma vida de plenitude, como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Preciso de uns 5 aqui rapidinho. Vem cá Lucas, vem cá vocês 3, vem cá Ricardo, vem cá Léo, vem cá Mateus, vem cá Daniel, vem cá Patrícia, rapidinho, vem cá Felipe. Acho que já é suficiente. Se você fizer isso, você será reconhecido como um reparador de brechas. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus te chamou, diga isso para ele, para ser um reparador de brechas e não um denunciador de brechas. Observa, faz um muro aqui, fecha aqui a muralha. Menos o Daniel, fecha a muralha. Fecha aí. Não, um círculo. Fecha aí, encosta no outro aí. Vem pra cá para sair da frente do púlpito. Vem aqui pra mim. Vem pra cá. Isso é a igreja de Jesus. Ou talvez seja a sua família, ou talvez seja a sua empresa. Junta aqui, não pode ter brecha não. Junta aí, gente. Junta aí.
Aí o sujeito vira aqui, ó, abre aqui uma brecha, só aqui. Abre mais. Logo no seu lugar. Aqui tem uma brecha, abre aqui nos braços também. Quem deixou a brecha? O Jonathan e o Patrício. Só que eles são parte de um todo. Aí o Léo tinha a opção de ir para ali, vai lá, fecha a brecha. Só que o Léo, vem cá, Léo, ao invés disso, ele tem o seguinte raciocínio: não fui eu que dei a brecha, povo irresponsável, que não cumpre o seu papel, a brecha está lá, eu não reparo porque eu já estou fazendo a minha parte, isso não é problema meu, volta lá para o seu lugar. E todo mundo começa a criticar a brecha, aí, começa a falar, começa a detonar o Patrício e o Jonathan, povo irresponsável, se fizesse. Só que enquanto ninguém resolve, quem deu a brecha? Patrício e Jonathan. Mas quando o inimigo entra, toda a cidade está vulnerável, ataca a cidade toda aí, derruba tudo. Não interessa quem deu a brecha, não interessa quem falhou, não interessa quem errou. Se nós temos uma aliança com Cristo, nós temos uma aliança uns com os outros. Você não pode dizer que tem uma aliança com Cristo se você não tem uma aliança com o teu irmão. Eu não posso dizer que eu sou filho da minha mãe e não ser irmão do Denis. A única maneira de eu não ser irmão do Denis é não sendo filho da minha mãe. Entende? Se Deus é meu pai, o sujeito do lado é teu irmão. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com meu irmão. Se somos parte um dos outros, não interessa quem errou. Se isso não for corrigido, todo mundo sofre. Não interessa se foi o marido ou a esposa, a família toda vai sofrer. Não interessa se foi o encarregado ou o supervisor, a empresa toda vai sofrer. E na hora que a casa cair, você vai estar despedido. Não interessa se foi Brasília, o Brasil todo vai para o brejo. Não interessa se foi o pastor, quem foi, a igreja toda vai sofrer. Então o inteligente é, independente de quem é a culpa, todos se movem para corrigir a falha do outro, de maneira que toda a estrutura fica protegida. O Senhor te chamou para ser um reparador de brecha. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: conta comigo nesse tempo, Senhor. Eu não serei aquele que sairá do ambiente de intimidade expondo a nudez da sua noiva. Eu não posso expor a nudez da noiva de Cristo. Eu não posso dizer que tenho uma aliança com Deus e continuar expondo a nudez da noiva que não é minha. O noivo está vindo e ele não ficará satisfeito com isso. Obrigado, irmãos. Existe uma glória reservada para a igreja. Existe uma unção reservada para a igreja. Existe uma vitória reservada para a igreja. Mas só se conecta com isso aqueles que vivem o evangelho verdadeiro, irmãos. Aonde está a sua fé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Meu sonho é ver crentes relevantes, tão pouco se importando se tem título, se não tem título. Mude queria servir a Deus e não tinha espaço na igreja. Ele foi lá fora, ganhou um monte de alma e voltou e falou: pastor, agora eu ganhei minha classe, eu tenho a minha classe, posso ensiná-la? Um crente que quer servir a Deus, ele não é parado pela desculpa de que essa igreja não tem espaço para mim. Sempre há algo para se fazer. Se coloca de pé nessa hora. Você quer ser abençoado? Você quer que a glória de Deus venha sobre a sua vida? Você quer que a sua oração seja respondida? Você quer que a sua luz irradie? Sabe onde está o segredo da vida cristã? No teu próximo. Porque se ao olhar para Deus você não consegue enxergar o teu próximo, você não está olhando para Deus. Está olhando para qualquer outro lugar, menos para Ele. Diga para o teu irmão: se ao olhar para Deus você não consegue enxergar o necessitado, certamente os seus olhos não estão em Deus. Tive fome
e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu. Observe, irmãos, 600 anos antes, Isaías falando sobre isso. Jesus vem na parábola do samaritano e fala isso. Percebe a Bíblia toda cíclica, amarradinha um texto ao outro. Tive nu e não me vestiste. Senhor, quando foi que o Senhor me pediu comida ou bebida ou estivesse nu? Quando foi que eu te neguei qualquer ajuda? Qual foi a resposta de Cristo? Todo o bem que vocês fizeram para os pequeninos, fizeram para mim. Todo o bem que vocês deixaram de fazer para os pequeninos, para mim vocês deixaram de fazer. Servimos a Deus servindo pessoas. E é onde eu encontro, e as minhas necessidades. A glória do Senhor acrescentará todas as suas necessidades no caminho. Ele te chamou para ser um reparador de brechas. Eu sei que eu tenho nessa noite pessoas que estão desviadas. Eu sei que eu tenho nessa noite pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Mas essa palavra não é só para os de dentro, é para você que também está vivendo à margem da igreja. Talvez porque tenha se decepcionado com os homens, você se afastou. Ou talvez o seu raciocínio seja: ser crente para ser como um monte de crente que tem aí? Ser crente para viver como alguns vivem? Não! Isso é desculpa. Então seja crente para ser diferente. Seja crente para fazer o que muitos crentes não fazem. Você não pode abandonar a fé porque se decepcionou com os homens. Então que a sua fé seja diferente daquilo que fizeram com você. Eu, como pastor e como gente, eu tinha todos os motivos para não estar na igreja até hoje. Mas cada vez que erravam comigo, eu me via tendo a oportunidade de um dia fazer diferente. Entenderam, queridos? Se te decepcionaram, não decepcione o seu próximo. Interrompa o ciclo da decepção. Se te feriram, não fira o teu próximo. Interrompa o ciclo das feridas. Não seja crente para ser como falsos crentes. Concordo contigo? Mas seja um crente para ser um crente que salga e que ilumina. Você não pode estar fora da igreja e culpar os homens por isso. Porque você veio para a igreja por causa de Cristo.